Olá, meu querido irmão, mais uma vez aqui, a Vida Plena. Continuando hoje o livro de Efésios de maneira bem prática. E interessante o texto de hoje porque é uma prática muito mais relacionada ao coração ou à mentalidade do que a prática em si. Então, vamos lá, a semente número 14, Efésios 5. Ele começa dizendo o seguinte: mas a impundícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, e olha aqui que legal, nem sequer se nomeie entre vós. Ou seja, essas coisas que Deus odeia não devem nem sequer ser mencionadas no nosso meio, porque afinal de contas, né, isso convém a santos não mencionar essas coisas. E ele continua dizendo no versículo 4, nem conversação torpe, nem palavras vãs, nem chocarrices ou coisas, inconvenientes. Se você não entendeu todas essas palavras aqui, bom, o contrário disso tudo é fale coisas que sejam ações de graças. Algumas dá para enfatizar assim que é bem interessante, tanto a ideia de torpe como vã, especialmente vã, aquela ideia de uma palavra que não tem objetivo, que não traz edificação. Deixe de falar besteira, em outras palavras, é o resumo desses versículos 3 e 4 aqui. Mas enfim, toda impundícia e toda sorte de impureza ou cobiça, cobiça, aqueles desejos, eles não devem nem sequer ser nomeados. Então algumas piadas que muitas vezes surgem, até mesmo no meio cristão, elas são totalmente detestáveis a Deus. Isso me faz pensar um pouco em algumas práticas que nós temos, como por exemplo as séries e filmes que nós assistimos. Porque veja que esse versículo ele está falando que certas coisas não devem nem sequer ser nomeadas no nosso meio. Ou seja, Deus odeia tanto esse tipo de coisa que ele não quer que essas coisas sejam mencionadas pelo cristão. Agora, naquela época não existia televisão, mas se existisse televisão, talvez Paulo iria acrescentar nessas coisas não deveriam nem sequer ser assistidas pelo cristão. Então, por exemplo, o adultério é um tipo de impureza, um tipo de coisa que Deus odeia. Esse texto aqui, ele diz que não deve nem sequer ser nomeado entre nós. Pois bem, e as novelas, e os filmes, e séries que demonstram o adultério como algo normal, e o cristão assistindo, dando ibope para essas séries, para esses filmes. Bom, pelo princípio do texto, nós deveríamos cortar esses filmes, esse lazer da nossa lista de lazer. Nós não deveríamos nem sequer olhar para essas coisas, nem sequer nomear essas coisas. Deus odeia tanto o pecado que o pecado deve estar longe das nossas bocas, longe dos nossos olhos, longe das nossas conversas, das nossas rodas de conversas. Deus odeia o pecado, nós deveríamos odiar o pecado. Se Deus não suporta estar no meio do pecado, nós não deveríamos suportar. E olha só que interessante, quando Israel pecava, Deus ele se retirava do meio de Israel porque ele não suportava o pecado. Se é para nós sermos imitadores de Deus como filhos amados, como vimos anteriormente, então, onde existe pecado, nós deveríamos nos retirar. E existe então aquele lazer, aquela novela, ou que você tanto gosta e de repente aquilo lá está de alguma forma propagando ou induzindo ou propagandeando algum tipo de pecado como sendo normal. Então nós deveríamos odiar aquilo de tal forma que nós iríamos nos retirar daquela sala ou desligar a televisão, porque essas coisas não devem nem sequer ser mencionadas pelo cristão. Muito bem, sabei, pois isto: nem o incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Bom, ele vai falar de vários pecados aqui, mas note que ele não está falando do pecado, ele está falando da pessoa que comete o pecado. Então, seja um impuro, incontinente ou avarento, por sinal ele chama o avarento aquele que ama o dinheiro, ele diz que esse é idólatra. Quem ama o dinheiro é idólatra. Nenhum desses tem herança no reino de Deus. Ele não está falando que a igreja é alguma dessas coisas. Na verdade, ele já deixou bem claro que a igreja foi alguma dessas coisas. E a gente já vai dizer por que isso é importante. Versículo 6 ele diz: ninguém vos engane. Veja que existe a possibilidade do cristão ser enganado com palavras vãs, porque essas
Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ou seja, a ira de Deus vem sobre as pessoas que praticam tudo isso daqui. A idolatria, a avareza, incontinência, inconvenientes, os impuros. Uau, eu risquei hoje, hein? Todas essas pessoas, sobre todas essas pessoas vem a ira de Deus. E aí o versículo 7 ele explica porque ele está dizendo isso. Portanto, não sejais participantes com ele, tá bom? E o versículo 11, ele vai um pouquinho adiante, ele vai falar, não seja cúmplice nas obras infrutíferas das trevas. Então tem pessoas que cometem tudo isso e para essas pessoas isso é normal, mas para nós não pode ser normal. Então se tem alguém naquela novela, naquela série que está querendo dizer que roubar é normal, roubar é legal, você precisa torcer para o bandido, nós não podemos nos tornar participantes disso, não podemos nos tornar cúmplices disso, porque Deus odeia o pecado, nós também devemos odiar o pecado. Essas coisas nem sequer devem mencionar. Nós não devemos estar. Se estivermos na mesma roda que essas pessoas, deve ser para trazer a luz de Deus, pregar o evangelho, mostrar a diferença e não simplesmente aceitar tudo isso como normal. Portanto, mais uma vez, versículo 7, não sejamos participantes com eles. Por quê? Porque antigamente nós éramos dessa forma. Mas agora nós não somos mais, agora nós somos luz. Antigamente nós éramos inconvenientes, nós éramos incontinentes, impuros, avarentos, idólatras, nós éramos tudo isso no passado. Veja a ideia passada aqui, outrora, tá bom? Algo que era antes, eres, né? Um verbo no passado, éramos trevas, mas agora, no presente, por causa de Cristo Jesus, nós somos luz. Se nós somos luz agora, então devemos andar como filhos da luz. Em outras palavras, nós devemos odiar as trevas, nós devemos odiar o pecado e lutar para que o pecado não faça parte do nosso contexto. Se estamos num grupo, portanto, que acha tudo isso normal, nós devemos mostrar pela nossa vida que não, isso não é normal. E assim deve ser. Bom, o versículo 12, ele diz assim, né? O versículo 11, perdão. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, é para fazer o quê? Reprovar. Então, aquela televisão ou aquela conversa deve ser reprovada. Por quê? Porque agora você não é cúmplice nas obras infrutíferas. E agora sim, o versículo 12. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Algo que me chama muita atenção nesse texto é que Paulo está falando que o que essas pessoas fazem oculto é vergonhoso. Só de falar, de comunicar alguma coisa, isso já é vergonhoso. Mas nós estamos vivendo em dias tão depravados, tão de baixo calão, de baixo nível, que não se faz mais em oculto. Está escancarado na mídia, no YouTube, Netflix, seja lá o que for, está escancarado a podridão e a decadência humana, de tal forma que não existe mais a vergonha de fazer em público, ao vivo, para que todo mundo veja. O mundo realmente está completamente decadente. Ainda assim, Paulo está deixando bem claro que só o referir é vergonhoso. Bom, se só o referir é vergonhoso, então nós não deveríamos pronunciar, nós não deveríamos falar essas impurezas, essas coisas, e muito menos ser cúmplice dessas coisas, ou participantes dessas coisas, ou apoiar de modo direto ou indireto essas coisas. Nós realmente deveríamos ser luz nesse mundo tenebroso. E o versículo 17 ele diz: por essa razão não vos torneis insensatos. Bom, existem duas possibilidades para nós aqui. Ou podemos nos tornar insensatos, ou procurar e compreender qual a vontade do Senhor. Você quer saber qual é a vontade do Senhor? Bom, é bem fácil. Você acha que já está num bom caminho porque você já está assistindo esse vídeo. Você está buscando na Bíblia qual é a vontade do Senhor. Na verdade,
a vontade do Senhor, ela não é difícil de achar nem de entender. Como eu já disse antes, a vontade do Senhor, muitas vezes ela é difícil de aceitar. As pessoas, elas não querem aceitar que Deus, ele odeia tal atitude ou odeia tal atitude. Nós queremos mentalizar e pensar e raciocinar, dizendo que essas coisas são do passado, que era para aquela época, que hoje não é mais assim, e que a Bíblia é arcaica. Veja que nós queremos discutir com a palavra de Deus, não porque temos dificuldade de entender. Muito pelo contrário, nós entendemos muito bem. Nós temos muitas vezes a dificuldade de aceitar aquilo para as nossas vidas. Puxa vida, Deus odeia isso. E eu vou continuar assistindo e sendo participante disso? Não, eu não vou. Então o que eu faço? Eu abro mão de alguma coisa que era, de certa forma, prazeroso para mim. Era o meu lazer, era uma coisa que aos meus olhos, e eu acho que eu estava enganado, né, me fazia bem. Eu vou abrir mão disso. E veja, seguir a Cristo significa abrir mão de certas coisas. A Bíblia diz que quem quiser ser discípulo de Cristo precisa negar-se a si mesmo, precisa pegar a sua cruz e seguir a Cristo. Veja, não é algo fácil, e quem não consegue fazer isso não é digno de ser discípulo de Cristo. Portanto, meu querido irmão, eu acho que você tem plena capacidade de abrir mão de certos privilégios para seguir a Cristo, viver como luz nesse mundo. E se de repente você perceber que não existe mais nada na televisão que Deus não vai odiar, eu acho incrível como alguns cristãos, eles tiveram a coragem de abrir mão da própria televisão, venderam suas televisões e não tem televisão em casa. Eu admiro. Não é o meu caso, eu tenho televisão em casa, mas eu confesso que é cada vez mais difícil para mim achar alguma coisa na televisão boa, que puxa, isso daí Deus realmente não desaprova. E é interessante, Deus, ele quer sim o nosso lazer, ele quer que a gente tenha conversas, ele quer que a gente tenha amigos e que nós estejamos em roda de amigos. A questão não é a gente viver como uma eremita no mundo. Não. Deus, ele quer que a gente viva como luz nesse mundo tenebroso. Ele quer que nós não sejamos participantes. Ele quer que nós tenhamos um lazer, mas um lazer puro, santo. Ele quer que a gente esteja numa roda de amigos, mas se for para evangelizar, falar de Cristo, compartilhar a palavra de Deus. Essa deve ser a vida do cristão, como imitadores de Deus, como filhos amados de Deus, filhos da luz. Que esse seja o seu dia, que essa seja a sua semana e, obviamente, que seja assim para o resto dos teus dias, até o último dia da tua vida. Amém? Deus abençoe.